E Mulheres do Centenário, a irmã Ruth fez aqui, né, um breve relato dos 100 anos. Nós conseguimos alcançar 2 atas apenas, são 3 atas. A primeira ata se perdeu no tempo, houve busca sobre ela, mas não a encontramos. Aproveitamos que o culto está sendo transmitido, quem sabe, não é, pastor Roberto? Alguém não tem a informação dessa ata e ela não retorna. Na verdade, são anos de história das mulheres batistas. Vou pedir ajuda da mídia para poder transmitir os textos, né, bíblicos. Mas falando, né, em tempo, centenário, falando de história, né? Eu queria falar um pouquinho aqui da história de um povo, o povo de Deus, povo escolhido por Deus para ser o seu povo, para que por meio dele outros povos pudessem ser atraídos e pudessem reconhecê-lo como Deus. Deus preparou um povo para que pudesse, por meio dele, se manifestar, mostrar a sua grandeza, o seu poder e a sua glória. E foi assim. E foi assim. Porém, esse povo, nós bem conhecemos na palavra, tantas vezes eles deixaram de olhar para o seu Deus. Eles buscaram adorar outros deuses. Eles não obedeceram aos mandamentos. Viviam quebrando a aliança com Deus. E eles, muitas vezes, em ocasiões, foram influenciados pelos outros povos, pelo culto, pelos deuses daqueles povos. Isaías, no capítulo 42, versículo 8, Isaías vai dizer ali para o povo que o Senhor Deus, 42, 8, o Senhor nosso Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem o meu louvor a imagens. Esse é o Deus daquele povo, é o nosso Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém. A prática da idolatria, em muitos episódios e muitos tempos, ela se fez presente no meio do povo. Por conta de tantas situações, o povo de Israel, ele foi parar no exílio babilônico. E foi um tempo de sofrimento, e foi um tempo de privação. Eles estavam sem o seu Deus, estavam sem a sua terra, sem o seu lugar de adoração. Estavam sem o Senhor. Mas Deus também estava vendo o seu povo. Deus queria ensiná-los a obediência, ensiná-los a busca da sua presença. Isaías 44, verso 28. Isaías 44, verso 28, vai dizer assim, que haveria um homem, e que esse homem, ele, palavra do Senhor, sobre Ciro, ele é o meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém, seja reconstruída e do templo sejam lançados seus alicerces. Deus enviou para o povo no cativeiro, enviou a libertação para o povo. Deus estava atento ao que estava acontecendo.
com o povo ali no cativeiro babilônico. Eles chegaram ali por causa da idolatria, por causa do pecado, por causa da desobediência. Mas Deus iria enviar um homem, um governante, Ciro, e ele sim livraria o seu povo daquele sofrimento no exílio. E o povo, então, Ciro, logo que ele assume o poder da Babilônia, e ele, então, prepara um edito, proclama uma lei de que o povo possa retornar para a sua terra, possa retornar para Jerusalém e reconstruir os muros. E assim foi, conforme a palavra de Deus havia dito. O povo, então, agora liberto, fora da Babilônia, retorna a Jerusalém para a reconstrução do templo. Chegando lá, foram muitos os impedimentos. Quando eles foram direcionados da Babilônia para retornar à sua terra, foram com alegria, foram cheios de esperanças, porque o Senhor estava trabalhando no meio deles. O povo que buscava os deuses de outros povos, a idolatria, esse povo Deus estava preparando para o momento quando ele iria deixar de andar atrás de outros deuses, que eles buscariam apenas o Deus Criador. Foram muitos os impedimentos. E eles saíram da Babilônia com condições para reconstruir o templo de Deus, para reconstruir o templo. Muitas oposições eles tiveram, muitos interesses políticos impediam que eles cumprissem a vontade do Senhor para a vida deles ali em Jerusalém, para que eles cumprissem a vontade do Senhor. E desses impedimentos, essas oposições que eles enfrentaram, haviam também calúnias. E aqueles povos ali que viviam ao redor, viviam naquelas terras, eles trabalharam contra a reconstrução do templo, trabalharam com acusações falsas, com calúnias. Até que então eles conseguiram impedir, interferir junto ao rei da Pérsia, que havia permitido o seu retorno, para que eles não conseguissem cumprir em obediência a Deus a reconstrução do templo. Então, assim, a obra foi interrompida. Essa é a história do povo. O povo que Deus levantou para ser o seu povo. E que Deus estava preparando, e que Deus muitas vezes precisava corrigi-los e os utilizava de povos estranhos para que eles pudessem perceber que eles precisavam olhar para Deus. A obra foi interrompida. E eles viveram suas vidas. Os impedimentos, naturalmente, terminaram. Também a obra está parada e os impedimentos pararam. Viveram as suas vidas em Jerusalém. Alguns não voltaram do exílio, alguns continuaram na Babilônia, e aqueles que voltaram viveram suas vidas ali. E aí que nós vamos meditar nessa noite. Eu gostaria que colocassem para a gente Ageu, capítulo 1, verso de 1 a 8. Esse profeta foi chamado por Deus para falar ao povo. Ageu, capítulo 1, verso de 1 a 8.
Diz assim. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos ler? No segundo ano do reinado de Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor Vamos interromper um pouquinho. O povo, quando veio da Babilônia para então Jerusalém, eles trouxeram riquezas, trouxeram bens, para que assim eles pudessem ter condições de fazer a obra que o Senhor havia dado a eles a realizar. Com a perseguição, com a interrupção da construção, o que vamos fazer então? Vamos tocar as nossas vidas. Estaremos aqui em nossa terra e vamos viver até que chegue o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Então, eles tocavam suas vidas, construíam suas casas, faziam suas plantações. Confortavelmente, o povo se acomodava na terra. Vamos continuar no verso 3. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio de governadores. Acaso é tempo de vocês morarem na casa do meu acabamento, quando essa casa continua destruída? Agora sim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês se tornaram muito, mas por pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que lhes é salário, se serve para colocá-lo em uma roupa. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. até aí. Então, nós vimos aí que o povo se acomodou na terra, construiu as suas casas luxuosas, estucadas, com fino acabamento, se acomodaram à terra, viveram os seus dias ali acomodados, tranquilos, eu diria, plantando e vivendo, construindo suas casas, construindo suas famílias. Mas aí então chega o momento em que o Senhor manda o seu ungido, manda o homem que ele separou, Ageu, para chamá-los à atenção. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Naquela vida que eles estavam vivendo ali em Jerusalém, eles não estavam adorando outros deuses. Eles deixaram de adorar aos deuses dos povos. Estavam cuidando da sua vida. É de se esperar que fosse assim, que eles não adorassem outros deuses. Mas ainda faltava alguma coisa na vida daquele povo que estava ali. Ainda tinha algo a ser corrigido. As casas estavam maravilhosamente construídas. Suas próprias casas. Mas e a casa do Senhor? E a ordem e a obediência que Deus havia requerido a eles para que eles pudessem construir a sua casa? Eles tinham uma missão. Eles tinham uma missão a cumprir.
mas eles estavam acomodados na terra. Aplicai ao vosso coração, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Olhe, veja o que vocês estão fazendo, o que vocês vieram fazer aqui, para que os trouxe até aqui. Qual é a missão de vocês? Ele repetiu 2 vezes. O profeta, em sua palavra, chamou o povo em 2 situações. Aplicai vosso coração. Olhe o caminho que você tem trilhado. Olhe o que você tem construído. Foi para isso que eu te chamei? Talvez o povo ainda não estivesse entendendo muito bem o que o Senhor estivesse querendo ensinar. Eles não estavam obedecendo ao propósito que Deus tinha para a vida deles. Precisamos, irmãos, entender algo que eu sempre falei para os meus filhos: nada vale a pena se não for com o Senhor. Nada vale a pena se for fora de Deus, fora do Senhor. Nada vale a pena. Nós somos pessoas inteiras, integral. Nós somos pessoas fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. E também uma outra coisa, que todos os dias, certamente meus filhos foram crescendo e foram talvez achando cansativo, talvez. Não vou perguntar para eles. Todos os dias, o Senhor te abençoe espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, intelectualmente. Nós somos inteiros. O Senhor nos fez assim. Nós não somos só espirituais. Nós não somos só físicos. Não somos só emoção. Não somos só intelecto. Nós somos inteiros. E o Senhor nos quer assim. O Senhor quer fazer parte da nossa vida inteira, assim como Ele queria do seu povo ali. O povo já havia avançado. Jeremias, no capítulo 24, ele diz que chegaria o dia em que o Senhor os daria corações que pudessem crer. Corações capazes de crer. E eles tinham corações capazes de crer. O Senhor já estava ali trabalhando, preparando. A volta do exílio foi um momento, assim, uma mudança para a vida deles. Mas eles encontraram resistência no caminho. E nós também encontramos resistência hoje. Não é diferente. Somos povo, somos pessoas. Encontramos resistência. Aí no verso 8, é maravilhoso, quando o Senhor manda essa mensagem para eles. Subam o monte e tragam madeira. O Senhor estava esperando a construção. Foi para isso que eles foram lá. Mas foram impedidos de construir. E se acomodaram, mas Deus agora quer mexer com eles. Subam o monte e tragam madeira. Vai, construam a minha casa para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. Era necessário subir o monte. Acomodados, a obra não seria feita. Havia uma obra que precisaria ser realizada. E era esse povo, eram eles que iriam realizar. Para ali eles foram enviados. Subir o monte é deixar o comodismo,
deixar a casa confortável, que eles começaram, né, a construir suas casas. Não era mais simples como antes. Agora eles se construíam com fino acabamento, eu diria. Subir o monte, deixar o conforto da casa, estucada, confortável, sair da acomodação. Subir o monte também era mudar a prioridade da vida deles. Qual é a prioridade da nossa vida? Qual era a prioridade desse... Podemos imaginar qual era a prioridade deles? Nesse momento, onde Deus estava esperando que eles estivessem construindo a sua casa, a sua morada. Subam o monte e tragam madeira. Subir o monte também pode ser ali o retornar à aliança, retornar a Deus, voltar de uma maneira especial a buscá-lo em obediência para cumprir o seu mando, o seu mandado, a sua ordem, a sua orientação, aquilo que ele queria para o seu povo. Mas aí a gente fica pensando, né? Volta no verso anterior, por favor, verso 7. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Estavam bem, estavam com as suas casas confortáveis, como a gente já disse. Mas agora chegou o momento de deixar tudo isso e subir o monte para buscar madeira, para construir o templo, para que o Senhor se alegre e para que ele seja glorificado no meio do povo. Deus é glorificado no meio do povo. Deus chamou o povo para que a sua glória fosse manifesta ao mundo. Mas o que a gente tem com isso, né? Ficou um tempo tão lá atrás. O exílio já passou, o tempo já foi construído, porque se nós fôssemos falar só sobre o livro de Ageu, nós iríamos ter muitos outros desdobramentos. O templo já foi construído, já até mesmo foi desconstruído. Mas essa mensagem, irmãos, para que o povo suba os montes, essa mensagem, ela vem no tempo, ela vem ecoando e chega nesses dias por meio da palavra. Hoje, linguagem é outra, o cenário já não é mais o mesmo, mas é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que o profeta Isaías anuncia como o Senhor, aquele que não divide a glória com ninguém. É o mesmo Deus lá é o nosso Deus aqui. E nós, hoje, como igreja de Cristo, 100 anos atrás, também construímos templo. Está aqui, né? Essa construção não foi a primeira, não é a original. Foi construído um templo, foi construído um segundo templo, foi feito reformas. E nós estamos aqui abrigados. Construímos prédios, mas essa não é a casa de Deus. Não é. Isso aqui não é a casa de Deus. Atos 17, 24, diz que Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Não habita em templos feitos por mãos humanas.
Não habita em templos feitos por mãos humanas. 1 Coríntios 6,19, porque ele não habita aqui, irmãos. Não adianta, ele não habita aqui de maneira nenhuma. E quando nós sairmos daqui, ele não estará habitando aqui. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Nós, eu e você, somos templos, habitação de Deus. Que quando diz que o Espírito Santo habita em mim, Deus está habitando em mim. Por quê? Deus e o Espírito Santo e Jesus são um. Deus habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos. Nosso corpo é o templo. Nossa integralidade mental, emocional, física e espiritual. Pertencemos ao Senhor e Ele habita em nós. Hoje, subir o monte, entregar-se, dedicar sua vida para cumprir a missão. E se eu perguntar para vocês qual é a nossa missão, eu sei que todos nós sabemos. O povo ali em Jerusalém, eles sabiam qual era a missão deles. Se passou tanto tempo. Eles sabiam que eles precisavam construir o templo, mas eles foram impedidos. Então, eles colocaram no coração dele, ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Ainda não chegou o tempo. Que conforto. Ainda não chegou o tempo. Que conforto. Nós somos o templo. Subir o monte, então, é dedicar a nossa vida, entregar a nossa vida. E como Paulo costumava dizer, gastar-nos na obra. Gastar-nos para o Senhor. Cumprir a missão. Irmãos, cumprindo a missão, Deus é glorificado. A glória de Deus se manifesta por meio da nossa vida. A glória de Deus se manifesta quando a irmã Gabriela se dispõe. Quando ela diz assim, olha, pode entrar lá, pode mandar para os seus amigos, o link é de graça. A glória de Deus se manifesta na vida do servo, da vida daquele que está subindo o monte para pegar as madeiras. Tem que subir o monte. Tem que se separar. Senhor, eu não tenho tempo, eu estou cansada, eu estou doente. Tanta coisa que nos atrapalha, irmãos. Mentalmente, estou sobrecarregada, não estou suportando. Está muito difícil, pastor. Está difícil ser eu. Está difícil. A glória do Senhor se manifesta quando você se levanta, quando você sobe o monte, pega as madeiras e vai construir templos. Como assim construir templos? Tem muitos escombros. São muitos escombros. Basta olhar. Hoje nós fomos tomar café na padaria, passou um cavaco de gente, não foi? Um cavaco. Não posso nem dizer que era um escombro de uma pessoa, um cavaco. Tivemos uma visita aqui hoje, escombros, vidas que precisam ser reconstruídas. Nós precisamos subir o monte, pegar as madeiras e trabalhar para que essas vidas sejam reconstruídas.
mas possa ser que estejamos acomodados. Pode ser que 100 anos depois, mas já fizeram muito, você viu como a irmã Ruth leu aqui, muita coisa já foi feita. Ainda há muito por fazer. E nós precisamos de pessoas, precisamos de templos do Espírito Santo, né? Que continuem subindo o morro, pegando as madeiras e reconstruindo novos templos. Porque os escombros estão aí fora, esperando. E nós estamos aqui. Então, nós precisamos direcionar o nosso propósito. O que estamos fazendo com a nossa vida? Olhe o seu coração e olhe o seu caminho. O que está acontecendo? O que você está fazendo com a sua vida? Claro que nós temos impedimentos. Sim. João, no capítulo 9 de João, capítulo 9, João 9. Começa lá no... Nós vimos aí Jesus em ação. Tem as mulheres em ação e tem também Jesus em ação. É por isso que existem as mulheres em ação, né? Porque Jesus agiu e a gente age junto com ele. Jesus dizia assim, ó, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus está agindo e eu ajo. E nós agimos. Jesus viu o cego de nascença passar. Pode continuar. Os discípulos perguntaram, o que pecou este homem ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu, ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. Em outras palavras, para que a glória de Deus se manifeste sobre a vida dele. Que haja transformação naquela vida, naquele escombro ambulante. E aí vem o verso 4. Esse que é um versículo bíblico de referência para as mulheres, com certeza, que passaram por aqui esses 100 anos e ainda é nos dias de hoje. É necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas só até aí, só. Pode deixar lá. Necessário realizar a obra. Essa é a nossa missão. Realizar a obra daquele que enviou o Senhor Jesus. Enviou para realizar a obra, para a gente aprender a realizar a obra e continuar. Enquanto é dia, irmãos. O dia é hoje. O dia é hoje, é hoje. É hoje que a gente tem que agir. É hoje que nós vamos subir no monte, pegar as madeiras e construir novos templos. João 9,4. Eu tenho certeza que as mulheres conhecem esse versículo. É necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Sabe por quê, irmãos? A noite está se aproximando. Aí já vai ser tarde demais. A noite, para mim, pode chegar hoje. A noite, para mim, pode demorar aí uns 10 anos, talvez 40. Não sei quanto tempo a noite vai demorar para chegar. Mas ela vai chegar. Vamos fazer enquanto é dia. Vamos reconstruir enquanto é tempo, enquanto é dia. Precisamos nos unir. Precisamos agir juntos nessa construção. Ficaremos mais fortalecidos. Seremos mais capazes, um ajudando o outro. E vamos ver muitas almas chegando. Tempo de graça, o tempo da graça. A vida, quando temos vida. Devemos viver a nossa vida servindo ao Senhor.
O Senhor Jesus via a oportunidade, a necessidade. Então, ele trabalhava. Vamos fazer um trabalho na igreja? Vamos. Vamos trazer escombros? Irmãos, vamos trazer escombros para a igreja. A gente precisa trazer escombro. Trazer casa pronta. Traz escombro, irmãos. Traz escombro. Vamos buscar uns escombros aí, trazer para cá, para a gente poder, sabe, trabalhar esses restos. Quem sabe aí a glória do Senhor não se manifesta naquela vida, sabe? Já vimos tanto isso acontecendo, não é verdade? Ele fez a obra até o dia da sua crucificação. E ali, então, ele foi glorificado. Ele é a própria glória do Senhor. A glória do Senhor se manifestou de tal maneira com a presença do Senhor Jesus. Mas agora nós somos quem ele deixou para que a sua glória manifestasse. Nós, vamos colocar lá, Mateus 28, 18, 20. Mateus 28, 18 a 20. Então, Jesus se aproximou, todos nós conhecemos, né? Claro, conhecemos. Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda autoridade me foi dada. Jesus falando, hein? No céu e na terra. Portanto, irmãos, vão, junte os escombros de todas as nações. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os a obedecer. Deus ensinou o povo a obedecer. Deus deu um coração ao povo capaz de crer. A palavra diz isso, eu creio nisso. Deus deu o coração capaz de crer. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Veja bem, ele mandou a gente fazer, mandou a gente subir o monte, colher as madeiras. Ele mandou isso. E eu estarei sempre com vocês. Nada vale a pena fora de Deus. Nada vale a pena fora de Deus. E eu estarei sempre com vocês. Nada vale a pena fora do Senhor. Você crê nisso? Alguém crê nisso aqui? Pode falar amém. Nada vale apenas fora do Senhor. E estando nele, em obediência, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Isso aconteceu lá em Jerusalém. Porque Deus os abençoou, Deus mostrou a eles o quanto eles estavam perdendo. Parecia que estava tudo bem, parecia que eles não estavam adorando outros deuses, parecia que eles estavam vivendo ali de acordo com Deus, mas não estavam acomodados. O Senhor mostrou isso a eles, e o Senhor abençoou o fruto do trabalho deles. O Senhor abençoou, então, a partir dali, quando eles olharam e decidiram entregar a vida, dedicar a vida deles, né? Como na nossa linguagem hoje, Deus mudou tudo. A sua plantação vai ser em abundância. Os seus animais serão viçosos. A sua família será guardada. O que nós temos, que a gente tem, que é tão precioso, e que a gente pede, Deus, protege, Deus, isso aqui para mim. Enquanto eu subo o monte, guarda isso aqui, ó Deus, que isso aqui para mim, e é precioso para o Senhor também. Deus quer ser glorificado na sua vida, na minha vida, na vida dessa igreja aqui.
Não vamos olhar os impedimentos, porque são muitos. Eu posso falar de mim, e eu sei que tem professores aqui. Quantos impedimentos nós temos? Quantas coisas estão acontecendo? Quantas mudanças na sociedade? Tudo para que os escombros não sejam reconstruídos. Que os escombros continuem sendo escombros. Está tudo aí, irmãos. Está lá dentro da escola, um monte de escombro. Está na rua, está na padaria, que a gente viu hoje lá. Um que era notório, né? Tinha outros, mas tem uns que berram na nossa orelha. Vamos deixar os impedimentos e vamos dedicar, vamos mudar o nosso propósito, o nosso foco. Porque, Senhor, será que eu estou me enganando, Senhor? Porque eu amo estar na tua casa, eu amo estar aqui, mas será que eu estou me enganando, Senhor? Eu estou aqui, mas eu não estou subindo um monte, eu não estou pegando madeira, Senhor? Será que é isso? Eu não estou falando do teu amor, Senhor. Eu não estou indo, não estou ensinando a obedecer como o Senhor me mandou, do jeitinho que foi. Deus, do jeitinho que Deus mandou, era para construir o templo, irmãos. Não era para ter medo e acomodar, não, não era não. Não era para isso. E hoje eu vou te falar, viu? Cada um de vocês tem as suas experiências. E eu sei que dá medo muitas vezes. Mas eu estarei sempre com vocês. Não podemos temer. Como os discípulos, depois que Jesus foi, e eles se viram sós, Atos 4. E eles então oram, pedindo ao Senhor ousadia. Nós precisamos disso, irmão, precisamos de um pouquinho disso aí, né? Para a gente ter mais coragem, para desafios, para ousar, pegar umas madeiras aí no monte e trabalhar. Eu vou convidar ali, irmãos, ali tem um louvor.